O Deus que eu conheço comeu, não leu, o pau comeu. É dessa maneira. E o Jesus que veio a estar conosco, né, num ato de amor sacrificial, volta como guerreiro para matar todo mundo. Meu Deus! Doutor, te fazer uma pergunta aqui também, sobre influência de música secular. Eu vi um corte esses dias, que recentemente a Luísa Sonza, né, uma cantora bem famosa, lançou um clipe chamado Campo de Morango. E aí algumas pessoas falam que associou a aborto, a mal-estar e tudo mais, que aquilo foi como se ela tivesse com uma possessão, até de Lilith, né, que chamam, né? E alguns relatam que essa questão da música, ela influencia muito o dia a dia, e isso é tudo planejado. O senhor realmente entende assim, que a música secular é para fazer despertar sentimentos no ser humano ruins? Não é que sejam sentimentos ruins, né? Na realidade, você tem a manipulação do emocional, né? A manipulação do emocional, né? Exemplo, né? O Vasco da Gama, que é o meu time, né? Ganhou do Fluminense. Meu Deus, 4-2. O Fluminense ganhou ontem ou perdeu para o Internacional? Olha só, né? Se embolou, né? Conseguiu se embolar. Pipocou. Tô vendo, né? Então você imagina, né? Que aí você tá na arquibancada, a galera começa a cantar. Não tem como. Tu pega pressão. Pega ou não pega pressão? É muito bom. Pega pressão. Aquilo ali entra no sangue, aquela adrenalina, tu pá, aquilo ali é um coração só. Concorda que é um coração só? Então a música, ela mexe diretamente com o teu equilíbrio interno. Ok? Se você tá ouvindo música, né, com tendências depressivas, né, como é o caso daqueles sertanejos, né, que tem aí o cara, pô, eu fui traído, eu sou corno, meu Deus, você ela me largou, pegou o vizinho, Jesus, e aí o cara fica ali aquela sofrência, né, aquele processo, meu irmão, o cara vai ficar bem? Não vai ficar bem, não é isso? O cara tá pegando essa parada, ok? Aí você tá lá, pega um pagode, né? Pagode também é violento. Pagode, rapaz, tudo que é de pagode é de corno. Tu já notou? Tudo que é de pagode é de corno. Tu já notou a parada? Já. Os caras, meu irmão, pegou aquilo, não sei o que, e deu ruim. Eu falei, cara, e o cara tá ali. E o funk? O funk é só misericórdia. Então, você imagina. Então, isso, né? Agora, se tu pega o Roberto Carlos, né? Pô, um cara como eu, né? Aquela coisa toda, então você pega uma letra que ainda tem algum sentido, tem letras que tem algum sentido, mas tem coisa, cara, que é só destruição, Agora, falando do caso da menina, o que acontece com a menina, né? Deram muito pique nela, a verdade é essa. O sistema, do mesmo jeito que ele levanta, né, ele vai lá e derruba. Então, ela entrou em processo de declínio. Ela está em declínio, né? A tendência, né, se ela não sofrer um acompanhamento, é ter uma crise aí de depressão profunda e um pânico. Isso aí é certo. Tá? Por quê? Porque ela foi para Berlinda, né? Ela está literalmente agora na Berlinda, ela virou alvo agora, ela virou alvo. Do mesma maneira que o sistema levantou, o sistema vem para poder abater. Isso acontece só com ela? Não. A gente viu outras figuras aí, tem um outro aí que, né, ele foi para a internet, aí gravou dizendo que agora ele ia ser músico secular, lembra disso? Que tudo que era músico gospel era fraco e ele queria experimentar agora aquilo que Deus deu para ele, surto. Ele filmou o surto dele, botou na internet o surto, né? Alguém tinha nomeado ele até como pastor, e aí, resultado, bum, o cara despencou. Quando o cara despencou, aí ele vai depois para dizer que não era nada daquilo. Cara, mas tá gravado. Percebeu? O surto foi gravado. Quer dizer, ele falou aquilo realmente em cima do processo. Então, você percebe que o quê? Que a música, desde Lúcifer, né, ela tem a capacidade agora, né, de colocar você em determinadas realidades, inclusive holográficas. Você vê que no caso de Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Olha só. O cara era o responsável pelo louvor e adoração, sim ou não? E ele quis o seguinte, cara, eu quero isso para mim. É o artista no palco. Não é isso? O artista no palco, ele não está sofrendo uma idolatria, ok? Ele não está sofrendo um culto, ele não está sofrendo uma adoração.
É o que está acontecendo, isso tanto no meio secular quanto no meio gospel, cara. Tá certo? Nós temos personas. Eu sempre digo que é o seguinte, né? Os católicos foram lá e copiaram romanos e gregos, meteram as estatuazinhas. É isso? Que é uma influência romana e grega. Lembra disso? Isso vem da cultura dos caras, né? Então os caras tinham os bustos, os caras tinham as estátuas, aquela coisa toda, lembrando dos patriarcas, dos caras lá que foram importantes ali para eles naquele período, ok? A mesma coisa migrou para dentro do catolicismo, né? Então, a estátua que está ali seria uma estátua em lembrança, não seria por uma prática de culto. Você pode observar que vira e mexe aí, aparece um padre tentando explicar isso pra galera, aí a galera fica braba com o padre, aí o padre recua, e aí deixa o culto à imagem, mas aqueles que têm discernimento, eles entendem que aquilo ali é como se fosse um retrato que foi deixado para lembrar que houve aquela pessoa e que ela passou por aquilo ali, que ela venceu, e ela é referência por conta disso, que é um princípio pagão, o mito do herói. O nosso herói cristão é alguém que morreu. Olha só. Então já é o mito do anti-herói. Como é que um herói morre? O nosso herói morreu. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Volta no mito do herói. Volta como, né? Rei dos reis, senhor dos senhores. Vem para arrebentar com tudo. Mas isso é escondido. Observe que esse Jesus que vai voltar para passar o cerol geral não é explicado. Vocês têm essa consciência que isso não é explicado? Não é explicado. Então nós ficamos com a mensagem até a ressurreição. Ok? Que é o evangelho, né? As boas novas. O juízo, não. O juízo não é explicado. Tá certo? E Jesus volta como juiz para julgar a terra. Isso é muito grave, isso é muito sério, né? Porque você tem, né, a versão da graça e na sequência você tem o quê? Uma cobrança que vai ser estabelecida. Aí alguém vai dizer, cara, mas isso é história, isso não aconteceu, isso foi o que alguém criou. Pô, tudo de bom. É isso? O camarada ele pode chegar, como eu falei do bendito do oxigênio, e ele negar. Ele pega a bendita da água que está aqui e na cabeça dela ela está pura. Pô, ele brincou, né, cara? Isso aqui tá cheio de sais minerais, tem um monte de coisa aqui dentro dessa água. Você só não tá vendo, ok? E o fato de você não tá vendo não muda o fator da existência e da consistência dela. Quer ver outra coisa séria?